Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Terça, 25 de outubro de 2017. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite. ESPN. Capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, morre aos 72 anos. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Carlos Alberto Torres faleceu nesta terça-feira, vítima de um infarto fulminante no Rio de Janeiro. O ex-lateral direito trabalhava como comentarista do canal Sport TV, onde fez sua última aparição na TV no domingo. Nascido em 17 de julho de 1944, no Rio de Janeiro, Carlos Alberto Torres atuou pelo Fluminense, Botafogo, Santos, Flamengo e New York Cosmos. O lateral direito era o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, que encantou o mundo com Pelé, Tostão, Rivelino e companhia, conquistando o tricampeonato no México, ao vencer a Itália por 4-1 na grande final. Ele também tentou a carreira como treinador, iniciada em 1983 e terminada em 2005, passando por clubes como Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Paysandu e Atlético Mineiro. O último time que comandou foi o Papão, em 2005. Como jogador, Carlos Alberto conquistou 3 títulos cariocas pelo Fluminense, 2 brasileiros, 1 Rio-São Paulo e 5 paulistas pelo Santos. Como técnico, ele ganhou o Brasileiro de 1983 pelo Flamengo, o Carioca de 1984 pelo Fluminense e a Copa Conmebol de 1993 no comando do Botafogo. Uma grande perda para o esporte e para a história da seleção brasileira. Previsão do tempo para Itapeva amanhã. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 29 e máxima de 16 graus. Rede Brasil Atual. Câmara fecha galerias e impede sociedade de acompanhar a votação da PEC 241. A Câmara dos Deputados vive hoje um dia tenso por causa das discussões sobre a proposta de emenda à Constituição 241, que congela gastos públicos por 20 anos. Mas a maior polêmica se dá porque, passadas mais de 3 horas do início da sessão, as galerias estão fechadas e manifestantes interessados em acompanhar a votação estão sendo impedidos de entrar no local pelos deputados. Em reservado, grupos de deputados inscritos para falar conversam sobre as articulações feitas nos gabinetes do Palácio do Planalto até ontem para nomeações de cargos nos estados, mediante indicação dos parlamentares que ajudarem o governo a aprovar essa PEC. Conforme essas articulações, teriam sido programadas nomeações em cargos comissionados da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Agência Nacional, ANAC e Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, além de fundações de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A deputada Érica Cocai, PT do Distrito Federal, afirmou que o uso de recursos públicos não deve ser usado para pagar banqueiros e rentistas do país, mas para setores como educação e saúde. Ivan Valente, do PSOL, disse que não vê motivos em uma proposta com duração de 20 anos que vai prejudicar uma geração inteira. Deputado Silvio Costa, PTB de Pernambuco, que apesar de ser oposicionista desde o primeiro turno de votação da matéria, se diz favorável à PEC. Disse aos colegas que a oposição, em sua opinião, está perdendo uma grande oportunidade de travar um novo diálogo com o Brasil. Até às 15h15, informações do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara informavam de que não há ordens nem orientações da mesa diretora para que se libere a entrada de manifestantes nas galerias. Ficou acertado que o projeto de lei PL 4.567, que flexibiliza as regras do pré-sal e não conseguiu ter sua apreciação encerrada na noite de ontem, só vai prosseguir após a votação da PEC 241. Então você me diga, como é que pode ser uma coisa boa se os deputados não querem que a sociedade veja? A sociedade que está numa democracia, isso é o que dizem, se deixam. Porque, se estamos numa democracia, por que não deixam, então, assistir a essa votação? Então, deve ser porque não há coisa boa realmente nessa PEC.
como disse os deputados, vai ser apenas para pagar rentistas, banqueiros, embora o governo diga que não vai cortar nada da educação e da saúde. Só o tempo dirá. Vamos ver. Massa revela, direto do ESPN, Massa revela a primeira prova que disputará após deixar a Fórmula 1. Após anunciar a aposentadoria da categoria ao fim dessa temporada, o brasileiro não ficará afastado das pistas por muito tempo. Isso porque em janeiro disputará o Roxy Champions em Miami, nos Estados Unidos. A ideia da disputa é reunir diversos astros de categorias distintas ao redor do mundo para a competição. Assim, o Team Brasil, além de Massa, ainda contará com a presença de Tony Kanaan, piloto brasileiro da Fórmula Indy. Os dois já atuaram juntos no mesmo torneio em 2004. O atual piloto da Williams, inclusive, revelou que está sendo animado para a disputa e correr junto com Tony. Massa ainda exibiu o espírito divertido do Race of Champions. Neste domingo acontece a 19ª prova da atual temporada da Fórmula 1. A antepenúltima da carreira de Massa, o Grande Prêmio do México será realizado no Autódromo Hermano Rodrigues, na cidade do México. O Jornal Breve termina aqui. Voltamos amanhã, se Deus permitir.